Olá a todos. Bom, depois da gente ter tido todo esse trabalho de revigorar a pintura e melhorar a aparência do carro, a próxima etapa consiste em limpar o cofre do motor. O cofre do motor está num estado deplorável, muita sujeira acumulada aí ao longo desses anos, e nós vamos iniciar esse trabalho, como vocês vão poder ver agora. Então, a primeira etapa consiste em remover todos esses periféricos do motor. Vocês podem notar, a bateria já foi removida, os conectores já estão ali aguardando a bateria nova, estão limpinhos, né? E nós temos aqui ainda alguns periféricos cujos parafusos precisam ser removidos para deixar bem livre essa parte da caixa de roda e a parte do outro lado também, para que a gente possa então proceder aqui à limpeza e depois o enceramento disso aqui. E agora, como vocês já não podem perceber, todo o cofre foi aspirado. É muito difícil perceber isso com essas imagens aqui do celular, mas deu um trabalho razoável. Tinha um bocado de folhas e outros detritos aqui espalhados pelo cofre do motor. Agora que está tudo aspirado, a gente vai começar então a desconectar as partes que precisam deixar livre aqui as caixas de roda. Um dos problemas que a gente tem com relação aos carros montados no Brasil, mas com o sistema americano, é que as suas arruelas, porcas e parafusos, esquece as arruelas, isso não tem nada a ver, elas vêm no sistema imperial. Então você precisa ter chaves graduadas em polegadas, senão você vai ter sérios problemas para remover esses parafusos daqui. Depois de altas doses de desengripante e uma boa dose também de paciência, a gente tem toda a caixa de roda do lado do motorista livre para poder ser trabalhada. Então agora, muita água, muito sabão e muita esfregação para que tudo isso volte a parecer novo. Depois de altas doses de desengripante e uma boa dose também de paciência, a gente tem toda a caixa de roda do lado do motorista livre para poder ser trabalhada. Então agora, muita água, muito sabão e muita esfregação para que tudo isso volte a parecer novo. E depois de um trabalho de limpeza, apenas com detergente, pano e muita esfregação com água, o que a gente tem é esse resultado aqui, ó. Parece um resultado péssimo ainda, né? Perto daquilo onde a gente quer chegar. Agora a gente vai entrar com a fase 2. A fase 2 consiste em passar primeiro aqui uma massa de polir e depois entrar com uma cera. E aí nós vamos poder perceber a diferença nessa caixa de rodas. Ela vai ser remontada. A gente pode notar que tem alguns pontos de ferrugem aqui, que depois vão ser tratados com algum fundo fosfatizante, né, indicando que provavelmente essa bateria já deu uma boa escorrida de ácido por aqui e ninguém se preocupou com ela, mas nós não vamos fazer isso não. Nós vamos deixar isso tudo muito bem arrumado, inclusive essa caixa da bateria aqui vai ser removida, vai ser repintada e reposicionada no seu lugar. E depois de uma demão de massa de polir número 2 e de uma cera protetora, o que era assim ficou assim, já com o aspecto de um carro que está iniciando a sua condição de retornar à rodagem. Agora nós vamos continuar esse processo em todo o restante da caixa de rodas e vocês vão perceber aí a mudança razoável que vai ter. Não vai ficar como novo, porque tem uma série de imperfeições, como eu já mostrei aqui, em relação a pontos de corrosão que serão reparados posteriormente. Bom, e depois de muita esfregação e passando aí um bocado de cera, deu para notar que o encardido não é apenas sujeira, tem um pouco de resíduo de uma repintura que foi feita. Então, o que eu vou fazer na sequência, né, deixando aí para o próximo vídeo, é passar uma lixa de graduação 600 para cima. Eu ainda vou decidir aí qual a
graduação de lixa que eu vou utilizar, e só depois disso feito eu vou partir então para o polimento e o enceramento da superfície. Posteriormente, lógico, passando aí algum fosfatizante na região que eu não vou encerar, para que haja uma aderência melhor do produto. Quando a gente removeu o suporte da bateria, a gente se deparou com um ambiente, obviamente, com bastante sujeira acumulada, mas também com um ponto bem grande de corrosão, possivelmente também por conta de algum escorrimento de ácido. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou remover o suporte do servo-freio, vou remover o suporte secundário da bateria e promover a limpeza completa desse pedaço aqui. Depois vou fazer aqui o lixamento, aplicação de primer. Aqui eu não sei se eu vou conseguir não, mas se eu vou querer usar uma tinta branca, com certeza a tonalidade não vai coincidir, para ser bastante sincero, ou se eu deixo mesmo só no fundo, aplico aí umas 2 ou 3 demãos, ou de repente até finalizo com preto fosco, que eu também pretendo utilizar para pintar a cuíca, né? A famosa cuíca, aí um termo bem genérico do servo-freio, né? A cápsula dele, e possivelmente também aproveitar e pintar todos esses suportes aqui no preto fosco. Então a gente vai promover toda essa limpeza e quando isso estiver finalizado a gente volta aqui para mostrar como é que ficou. Aqui, depois de tudo lixado, não é? A gente tem aí as marcas do pó de ferrugem. O pessoal tem me perguntado como é que a gente faz para se livrar dessa poeira aí sem um compressor de ar, para usar um jato de ar comprimido. Bom, tem que improvisar, isso é um trabalho amador. Então a gente vai usar esse negocinho aqui, ó, um secador de cabelo, né? O secador de cabelo a gente liga aqui no máximo e, claro, ao mesmo tempo expulsa toda essa poeira, já dá uma aquecida na lata para em seguida entrar então com o neutralizador de ferrugem, com conversor de ferrugem. Tem vários produtos aí com nomes diferenciados. O Wash Primer, né? O Wash Primer não seria muito adequado para isso, porque a gente teria que utilizá-lo aqui com uma pistola de ar comprimido, que também não é o caso para quem faz um trabalho amador. Então vamos lá. Em menos de 10 segundos está aí tudo limpo. Então agora é aplicar o neutralizador de ferrugem, esperar o tempo de cura dele, deve estar pronto amanhã, e já entrar com um novo lixamento e aplicar o primer para que isso não continue enferrujando, para que essa ferrugem pare de evoluir e suporte aí até o carro ser levado a um profissional que vai remover motor e depois fazer a pintura do cofre com uma qualidade muito superior à que eu vou fazer aqui. Bom, aqui nós temos os suportes do servo-freio e o secundário da bateria, aqueles que foram todos desmontados do cofre do motor, já previamente limpos, lixados, foi aplicado o fosfatizante e agora eu vou aplicar o primer, depois o preto fosco, para que todo aquele serviço fique com aspecto de primeira. Então, quando tiver finalizado, a gente mostra o resultado do trabalho. Tá aí, ó, já com o primer aplicado, cobrindo toda a região por onde o ferrugem se espalhava, né? A ferrugem, claro. E agora tudo pronto para esperar a cura desse material e posteriormente fazer a aplicação da tinta branca. Não vai bater a tonalidade, claro, mas lembrando, a ideia é fazer a proteção disso, deixar funcional, para que mais tarde, quando um profissional for fazer a pintura do cofre, remoção de motor, remoção de radiador, enfim, todos esses periféricos, sistema de freios, o material aqui, o metal, não tenha a corrosão avançada. Então ele fica bem protegido com materiais de boa qualidade, claro, sempre comentando, é um serviço amador, mas feito com muito capricho, né? Com muito capricho, com algum conhecimento técnico que eu tenho e que pretendo compartilhar aí com vocês,
para que a gente tenha aí uma vida útil para essa parte da caixa de roda suficiente para esperar pela ação de um profissional. Eu pretendo em breve fazer isso aí de uma maneira a deixar o cofre do motor perfeito e, claro, quando isso acontecer, terei o maior prazer em compartilhar com vocês. Mas enquanto isso não acontece, o resultado é esse, tudo bem protegido, ó. Usei aqui sacos de lixo bem adesivados com fita para que a pintura ficasse restrita à caixa de roda e não à fiação e a outras partes do veículo, como muitas vezes a gente vê alguns profissionais fazendo. Quando você pega o veículo de volta, os chicotes estão pintados e muitas vezes até partes da suspensão. Então, agora é aguardar a cura desse material e posteriormente fazer a pintura. Isso leva cerca de 24 horas. Trabalho finalizado nessa parte do cofre aqui. Eu procurei, em função da diferença de tonalidade, só para a gente relembrar, né? Isso aqui, desse pedaço até mais ou menos aqui, estava totalmente decapado, não tinha mais proteção nenhuma de tinta e a corrosão já começava a atuar, ainda que superficialmente, né? Isso tem muito a ver com o escorrimento de ácido de bateria. A bateria vai exatamente aqui. Próximo passo, a gente já vai começar nos próximos minutos remontar a bandeja da bateria. Então a ideia aqui não era fazer um serviço profissional, era fazer um serviço funcional de proteção. Isso foi tudo lixado, como se viu anteriormente. Infelizmente, algum profissional que trabalhou aqui, provavelmente nos anos 80 e 90, deixou isso aqui com muito material. Tem até uma faixa aqui separando a região onde ele trabalhou da região onde a pintura ainda é original de fábrica. Provavelmente alguma bateria que explodiu, a gente vê vários respingos aqui que corroeram a tinta. Então eu procurei fazer uma proteção, né, dentro daquilo que é possível, também desses pontos onde a corrosão já estava iniciando, e o pedaço aqui onde esse profissional trabalhou, infelizmente, ficou com muito material. Então aqui a única maneira de remover isso aqui é pegar um disco misto, mas isso é para a etapa em que a gente vai remover esse pequeno motor daqui e colocar o cofre já nas mãos de um profissional. Porque aí você remove o radiador, deixa o cofre totalmente limpo, remove a própria frente bicuda aqui do carro, né? E faz o serviço como ele tem que ser feito. Então, terminada a montagem ali, a próxima etapa é pegar este pedaço do cofre, que, para quem se lembra, está ainda tão sujo quanto estava esse. Então acho que dá para ver uma diferença bastante razoável entre o que era e como ficou. Lembrando que aqui, diferentemente do lado de lá, a gente tinha muitos pontos de corrosão já superficial. Lá não, lá vai ser muito mais simples. Aqui é só sujeira. É limpar, polir e encerar. Não vai dar esse trabalho todo. E aqui, para alguém que possa ter reparado, o parafuso do amortecedor e a chapinha que eu não isolei, o restante foi tudo isolado. As marcas que se veem de tinta no chicote são ainda de algum serviço anterior que foi feito. Eu só não isolei ali porque os amortecedores serão trocados quando a gente for fazer a suspensão, então isso não me preocupa muito. Próximo passo, fazer a montagem das latas do suporte da bateria. Bateria que, aliás, já está chegando. Tem que me apressar um pouco para que quando o motoboy chegar com a bateria, o suporte já esteja montado. Suportes já montados, repintados em preto fosco. Esse ficou muito parecido com o padrão original. Suporte da bateria já no lugar, infelizmente ainda com este pequeno furo, né, causado pela corrosão, mas com aspecto muito melhor. Parafusos todos escovados, com muito capricho. E o legal, né, de ter caprichado assim é você ter a satisfação de ver que todos esses parafusos entraram na mão, né? Chegaram lá, encostaram,
E agora eu só vou dar o último aperto com a chave, que a mão não tem essa potência toda, mas foram todos apertados aí no dedo, né? Parafusos que estão aí há 40 anos. É bastante legal você poder perceber que a qualidade do serviço ficou dentro do que é possível fazer de forma amadora e com ferramentas bastante limitadas, um trabalho desse nível, né? Então agora a bateria está chegando, montar a bateria, fazer o lado de lá do cofre, mexer na carburação e preparar para a primeira partida, que com certeza acontecerá aí nos próximos dias. E olha só quem nós temos aqui. No meio da limpeza do cofre, eu acabei me animando com o resultado que obtive nos suportes e na bateria com aquele preto fosco, e pretendo fazer isso com a tampa do filtro de ar. Ela estava cromada, mas um cromo muito antigo, muito desgastado, descascando inteiro, com vários pontos de ferrugem por baixo. Então eu efetuei aqui o lixamento e agora, com ela toda lixada, vou aplicar o primer, depois o preto fosco, sempre lembrando, são trabalhos que a gente vai fazer de maneira a tornar as peças funcionais, mas eles serão refeitos posteriormente por um profissional. E agora, já com o primer aplicado, questão de esperar o tempo de cura, provavelmente amanhã, lá para o final da tarde, já aplicar o preto fosco e deixar essa peça com um aspecto visual muito mais agradável do que ela estava antes, com aquele monte de cromado, que já deve ter sido muito bonito um dia, mas que estava todo descascado. E finalmente, depois de muita lixa, muito trabalho, o cofre do motor, dentro daquelas possibilidades, foi devidamente limpo. Claro que ainda não mexi no motor. O motor primeiro vai ter que funcionar, depois a gente vai falar sobre limpeza do motor, pintura no seu padrão dourado. Como eu havia dito, valeu muito a pena me entusiasmar com a tampa do filtro de ar, que apresentou um resultado de pintura bem satisfatório, em vista de que estava toda enferrujada e com o cromo descascado. O preto fosco sempre faz uma combinação muito boa com o cromado, mas eu confesso que não desisti ainda de pintar o resto do filtro de ar, do compartimento do filtro de ar de preto fosco. Não vai ser agora, porque deu um trabalho razoável descascar aquele cromo pequeno que ainda existia na tampa. Faço ideia do trabalho que vai dar pegar todo o compartimento do filtro de ar e decapar, né? Então eu precisaria de um processo melhor, ou ele vai ficar assim, porque aí tem pontinhos de ferrugem, mas nada muito grave. Para quem lembra de como o carro estava, aqui a gente já vê tudo polido, encerado, né? Essa famosa ignição eletrônica, que tem como isolamento cera de abelha com alguma outra coisa que escorre. Você não tem como tirar todo o escorrido, mas isso aqui estava uma meleca daqui até lá embaixo, também foi recuperado. Então agora partir para a primeira partida desse carrão aqui, e isso deve acontecer já no próximo vídeo. Próxima etapa é a primeira partida depois de um bom tempo parado. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, solicito que você curta o vídeo, e se você gostou muito, inscreva-se no canal para não perder as próximas postagens. Depois que esse Dodge tiver ressuscitado, a gente vai falar um pouco deste veículo aqui, esse Diplomata, que eu aposentei no meio do ano passado, depois de ele ter me servido por 16 anos. Não é ainda o nosso foco. Então, até a próxima.